você que se liga na tela da TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua companhia. Está no ar mais um Fala Vereador, o programa onde você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o trabalho de cada um dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Jaú, sempre com muita transparência e credibilidade. Hoje aqui no estúdio eu tenho o prazer em receber o vereador Gilberto Vicente. Vereador, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço pelo convite. A gente está aqui à disposição para esclarecer muitas coisas que a gente faz o trabalho dentro da nossa casa, para a população analisar o meu trabalho, se eu mereço a confiança deles ou não. Muito bem, vereador Gilberto Vicente, todo mundo já sabe, sindicalista antigo aqui da cidade e sempre luta pelo emprego, né, vereador? E as últimas falas do senhor, inclusive, na tribuna da Câmara, durante as sessões, tem sido justamente essa, né? O momento difícil que a gente vive, né, vereador? Exatamente. A gente vem acompanhando, principalmente na área da minha categoria, a dificuldade muito grande que hoje nós estamos passando. Mas a gente está aqui para lutar, né? Lutar e ver se melhora, principalmente na parte de emprego, na parte de renda, que hoje a maioria dos cidadãos jauenses hoje maioria não, uma parte, estão passando uma dificuldade muito grande na parte de renda, porque não tem um emprego. Nas ruas, o que o senhor sente da população? Muita gente desempregada, vereador? Tem bastante gente, principalmente na minha categoria, né? A minha categoria... Área industrial, né? Por exemplo, você tem que ter uma qualificação para você ter seu emprego. Desculpa. Só que antigamente nós procuramos muito profissionais. Nós não tínhamos mão de obra no mercado. Hoje inverteu. Você tem a mão de obra qualificada? Hoje nós temos a mão de obra e não temos o emprego. Poxa por vida. Causa da política que nós estamos passando hoje, está afetando muito na parte econômica. Então é muito dificultoso isso. Então a gente tem que fazer alguma coisa, procurar em outros setores para a gente pelo menos arrumar uma parte de emprego para essas pessoas que necessitam. Não importa que seja na minha categoria ou qualquer tipo de outra categoria, mas alguma coisa tem que ser feita. A minha luta é por isso. Porque hoje, o ser humano, se não tiver uma renda, como ele vai sobreviver? Não tem como. A gente conversava antes da entrevista começar, fora do ar, e o senhor falava da iniciativa de outras cidades que investiram, né, nessa área industrial para a geração de empregos. A gente sabe que o momento atual, no país como um todo, economicamente falando, e principalmente na área do emprego, não está fácil, é um momento bastante difícil, mas o senhor comentava que alguns bons exemplos poderiam ser seguidos e alguns outros municípios conseguem, de alguma forma, gerar emprego através do setor industrial, vereador. Olha, veja bem uma coisa. Eu fui nascido e criado na nossa cidade aqui em Jaú. Adoro minha cidade, acompanho a política desde a minha adolescência e a gente vem acompanhando todo esse trabalho que vem sendo feito. Não vou culpar o nosso prefeito atual, porque ele está hoje com 3 anos e meio hoje na administração pública. Vale ressaltar que essa política da prestação de serviço, né, a política econômica, isso já veio há muitos anos. Trabalho desde lá do passado. Sim. Entende? Então a gente vem acompanhando todos os prefeitos que ficou com um mandato de 8 anos, prefeitos que ficou com 4 anos. Nunca foi feito um trabalho para que industrializasse nossa cidade. Porque todos os empresários que nós temos hoje na nossa cidade foram pessoas que trabalharam de empregado, montou uma empresa, entendeu? Cresceu, entendeu? E deu emprego. Arregaçou a manga, teve coragem, montou uma empresa e hoje estão dando emprego. Mas hoje o que acontece? A coisa começou a se arrochar. E nós temos outro caminho para nós seguir dentro desse problema que nós temos em Jaú. Não temos outro caminho, porque nunca foi pensado nisso. Um exemplo, hoje, a economia nossa era muito na área do calçado. Sim. Certo? O que aconteceu? O calçados deu uma queda praticamente
muito grandes. Quantas empresas hoje prestavam serviço na área do calçados também? Muitas, principalmente na área da metalurgia. Porque em todos os setores que você entrar hoje, em qualquer lugar que você entrar hoje, o metalúrgico tem a mão. Em qualquer lugar. Então não foi feito nada sobre isso para melhorar. Então o que acontece? Setor alcooleiro. O setor alcooleiro tem a safra e a antessafra. O que aconteceu? Terminava a safra, as usinas faziam o quê? A reforma dela para começar a safra daí 6 meses. Sim. Muitas usinas, com o problema financeiro, não fizeram a reforma. Chegou no tempo de abril para a safra, o que aconteceu? Eles tocaram do jeito que estavam. E muita gente que trabalhava dentro da usina ficou sem emprego também. Foi se encerrando um ciclo, né? Exatamente. Então, o que acontece? Hoje, eu tenho um exemplo, Piracicaba, São Carlos, Araraquara, todos esses setores correram atrás de grandes empresas e conseguiram trazer montadoras dentro da empresa delas. Um exemplo, por acaso, nós temos hoje Piracicaba, São Carlos, Araraquara e mais uma outra cidade, eu não me recordo, do lado de Tirapina. Hoje eles estão montando lá a Honda, certo? Aquilo lá está uma cidade. Não começou a funcionar ainda. Mas quantas empresas vão trabalhar do lado dela? Muitas. Hoje a empresa lá vai admitir, vamos supor, 2.000 funcionários. Você sabe que o trabalho que eles estão fazendo? Todos esses adolescentes, 17, 18 anos, faz já 2 anos que estão fazendo curso no Senai, se preparando para entrar dentro da empresa. Coisa que aqui não faz. Eu nem a escola do Senai eu não consegui colocar aqui. E eles já estão se preparando há 2 anos para começar a produção aqui em Tirapina. Veja bem uma coisa, em volta dessa empresa, por que nós não corremos atrás, junto à direção dessa empresa, para colocar montadora aqui também, de autopeças? Eles têm a montadora lá, vão trazer empresas de autopeças para cá. Eles vão precisar, né? E vão precisar. Agora, o que acontece? Piracicaba está correndo atrás, São Carlos está correndo atrás, Araraquara está correndo atrás. Aqui, não sei, o pessoal se acomoda. Veja bem uma coisa, aqui assim, tá bom para mim, o resto não quero nem saber. Não, mas não é dessa maneira. A maneira é o seguinte, nós temos que trabalhar perante a população. Eu sou um dirigente sindical, eu estou analisando e vendo o que está acontecendo na cidade. Eu estou vendo muito bem o que está acontecendo na cidade. E alguém está se preocupando com isso? Eu não sei se estão preocupando. Agora, eu estou preocupado, muito preocupado, porque muita gente vão lá dentro da minha entidade procurar seu emprego, pedir ajuda, você entendeu? E eu, no caso, o que eu posso fazer, ajudar, a gente ajuda, mas tem coisas que você não consegue ajudar, porque você é limitado. Agora, veja bem uma coisa, o próprio secretário de desenvolvimento aqui da nossa cidade devia ter chamado todo sindicalista de cada categoria, certo? Fizer uma reunião com todo mundo e começar a ter ideias para ver o que podemos fazer, chamar todos os empresários de Jaú, pequenas e médias empresas, se reunir também e junto com todo o sindicato, quando todo mundo se dá a mão e ver qual seria o caminho mais próximo para a gente melhorar em alguma coisa, certo? Mas não é dessa maneira. Aqui Jaú sempre foi desse jeito. Esse último requerimento, inclusive, um dos últimos que o senhor apresentou, o senhor fala e pede essa reunião, né, por exemplo, entre executivo, legislativo e grandes montadoras de automóveis do país para que é um caminho internacionais, que você pode tomar. É um caminho. Entendeu? Elas possam se instalar de alguma forma. Sim, agora, se eu vou conseguir isso, eu não sei, mas pelo menos a minha parte eu estou fazendo. Eu estou tentando abrir um leque ali que não é tão difícil de fazer. Se você amanhã você vai pedir alguma coisa para alguém ou não, você já sabe que você tem. Mas se você conseguiu sim, já é um caminho que você pega um rumo para tentar melhorar a situação do jauense. Hoje tem muita gente hoje que faz faculdade, é formado e não tem mercado. Está sem emprego. Está sem emprego. Então, o que está acontecendo? Falta alguma coisa? Onde que está faltando? Quem é a responsabilidade disso? Somos nós? Sim. Eu, como dirigente sindical, como um homem público hoje que eu sou, ou
todos os partidos políticos também, em vez de ficar falando tanta coisa, brigando por pouca coisa, e a coisa mais séria ninguém resolve. Precisa ter uma congregação, né, uma agremiação. Exatamente. Então, para uma única ideia e um caminho que vai beneficiar a população. Quando eu tomei posse, eu fui o primeiro vereador a subir na tribuna que me deram a palavra para mim. Eu ainda falei, eu queria pedir um favor aqui para vocês, esqueçam partido político, esqueçam. Aqui muita gente tem seu voto porque tem conhecimento da pessoa, não do partido. Se alguém votou em mim, às vezes votou em mim porque confiam em mim. Não por causa que eu era do partido tal ou sei lá o que seja. Porque ele votou em mim porque ele confia na minha pessoa. Se todos os partidos políticos se unissem e fizessem um trabalho, eu acho que a cidade andaria bem melhor. Agora, o que acontece? Cada partido político tem o seu interesse próprio. Você entendeu? O interesse próprio do partido político é onde a população se ferra. Só fica ferrado. Entendeu? E ninguém percebe isso aí. E a gente vê o reflexo disso, por exemplo, em instâncias maiores, né? Exatamente. Brasília. Exatamente. É um interesse de uma coisa, interesse. Ninguém faz nada sem interesse. E aonde que acontece? Mas não sabe que a população, o ser humano está passando dificuldade. Eles não querem saber. Porque eu tenho filhos, tenho netos que estão crescendo hoje dentro da nossa cidade, eu quero o bem deles. Sim. Como quero o bem da população também. Só que, infelizmente, não é dessa maneira. É uma questão que tem que ser debatida, né, vereador? E tem que ser colocada em pauta e resolvida. Exatamente. Né? Não adianta estudar e nunca se formar. Não adianta. Ah, estou estudando. Chega amanhã, estou estudando de novo. Mas o que tanto você estuda e nunca resolve o problema? Para mim também não interessa isso aí. Vereador, o senhor também fez alguns requerimentos cobrando do Poder Executivo a instalação, por exemplo, a construção de quadras esportivas, tanto no Jardim Padre Augusto Sani, como também no Jardim Sila Bauab, e também cobrando explicações sobre a distribuição de leite de soja nesses dois bairros, né, vereador? O senhor teve alguma resposta? Olha, veja bem uma coisa, a resposta da distribuição de leite, disseram que a máquina, leite, que faz o leite lá, estava com dificuldade, eu sei lá, que não estava mais no local. Veja bem uma coisa, quantos idosos, crianças, pessoas diabéticas dependiam desse leite? Muitas pessoas. O que acontece? Disseram para mim que a ferramenta de trabalho sumiu. Eu quero saber onde está. Eu quero saber aonde foi isso. Porque no governo do que nós estamos hoje, do Rafael, já não estavam mais lá. Entendeu? Se você tem um produto hoje que você fabrica esse leite, que é muito produtivo para muitas pessoas, se você chega, tem um comando, principalmente o secretário na época, você tem que correr atrás. Espera aí, o que está acontecendo? Por que está parado? Ou por que parou de doar o leite? Ah, mas está com defeito aqui, defeito ali. Vamos arrumar para começar a distribuição. Esse é o trabalho que tem que ser feito. Mas chegaram a falar para mim que não existia mais, mas quero saber, onde foi? Quem pegou isso? Agora, a pessoa levou embora e hoje quem está sofrendo é quem... Até ontem tinha, né? Então, e aí? É isso que eu quero saber. Até agora não me deram uma resposta que me agradou. Não me agradou. Então eu estou procurando saber, investigando como que está esse produto para que nós começarmos novamente a produção e doar esse produto para quem necessita. Isso aí eu estou em cima, entendeu? Não quero saber que me mostra para mim se está faltando, onde foi, se levaram, se carregaram, não sei, não quero saber, eu quero descobrir. Sim. Entendeu? Já quanto às duas quadras, vereador, lá no Sila Bauab e no Padre Augusto? Olha, as quadras, veja bem uma coisa, você sabe que hoje, se você constrói alguma coisa que vai dar esporte para as criançadas, é uma coisa que todos os bairros necessitam. Veja bem uma coisa, temos no Sila Bauab, temos no Augusto Sani, todos os bairros hoje, normalmente, você tem uma quadra poliesportiva. Só que as quadras, você tem que dar manutenção a elas, você não pode deixar abandonada. Ou então você pegar um presidente de bairro,
fazer uma direção e dar responsabilidade para eles. Esse produto é de vocês, vocês vão cuidar. A prefeitura constrói, mas quem cuida são a diretoria e presidente de direção do bairro, que vai cuidar daquele produto para ficar sempre em ordem e dar sempre um lazer a toda a criançada, pessoas também de longa idade e também fazer campeonatos dentro do bairro, entendeu? Isso é uma formação que vem principalmente de uma orientação da Secretaria de Esporte. Sim. Certo? Porque eu tinha um time também de futebol de salão, futebol de campo. Eu corria muito atrás disso aí também, eu trabalhava muito em cima disso aí, às vezes até sozinho, fazia muita coisa. Eu sei como que funciona. Eu sei muito bem. E ninguém vai me enganar sobre isso. Entendeu? Porque eu, por exemplo, eu sou um secretário de esporte. Eu vou em cada bairro e ver como está aquele produto. Vamos reformar e você vai ter a responsabilidade de cuidar desse produto. E você não pode deixar nada para trás, você tem que cuidar e você tem que analisar e fazer campeonatos dentro do bairro ou campeonato da cidade inteira. Esses dois bairros, o senhor acredita que poderia ser feita uma reforma? No caso do Padre Augusto Sani, salvo engano, acho que existe uma quadra. O Padre Augusto Sani, no caso, tem uma quadra lá que até tem hoje tá com uma estrutura lá para ser coberta, acho que não cobriram ainda. Já o Sila Bauab? O Sila Bauab acho que não tem ainda, entendeu? Mas isso, quando você faz o projeto para você construir essas casas, o que acontece? No próprio projeto já tem a quadra poliesportiva, já tem o centro comercial, e já tem o posto de saúde, e já tem a creche. Se você, por acaso, não construiu todos esses equipamentos, você não pode entregar as casas. Só que muita gente na época entrega as casas para fazer política. E depois fica fazendo as coisas devagarzinho. Não é assim, não. Termina o serviço, quando você entregar as casas, já está tudo pronto. Não tem mais dor de cabeça. Como aconteceu lá no Jorge Atala. Não aconteceu do jeito que queria ser. Mas quando eles entregaram as casas no Jorge Atala, o centro comercial estava pronto. Só não estava pronta a escola. Que hoje, naquela época lá, pegaram o barracão onde o pessoal ficava alojado, que estavam construindo as casas, e fizeram uma escola lá. Você não acredita o calor que fazia para aquelas crianças dentro daquele barracão. Entendeu? Isso é uma judiação. Isso, sabe o que acontece? Não existe consideração ao ser humano. Então não pode ser desse jeito também. Eu vou fazer um projeto de dar 300 casas, tudo bem, tem que ter a quadra, tem que ter escola, tem que ter centro comercial, tem que ter o posto de saúde e creche. A hora que nós terminar toda a construção das casas, e isso para nós conservar a população, nós vamos entregar as casas. Quanto a isso, não vamos entregar para ninguém. Certo. Não adianta eu entregar as coisas e fazer política, uma política mentirosa. Vereador, o senhor também tem uma preocupação na área da saúde quanto os medicamentos que são fornecidos de maneira gratuita, né? O senhor questionou o Poder Executivo quanto à compra desses medicamentos e também a fixação de uma lista de fornecimento desses medicamentos, né? Exatamente. Veja bem, eu vou num local onde distribui os remédios. Eu chego lá, sabe que às vezes pode encontrar uma fila. Eu chego lá com uma receita e justamente aquele remédio não tem. Por que eu fiquei lá? Esperando. Se você tem um quadro perante a secretaria onde você distribui o remédio, um painel que você vê lá os remédios que você tem dentro da distribuição, você olha na sua receita, o seu remédio não está, por que eu vou ficar esperando lá? Só para mim ouvir que não tem? Então eu vou procurar outro local onde tem, onde eu posso arrumar. Sim. Eu não fico perdendo tempo. Isso porque hoje o brasileiro já é lei, né? Já é lei. Hoje a população só perde tempo. Em todos os locais que ele vai é fila e só perde tempo. E às vezes chega, fala um não na cara, ele tem que sair de lá, às vezes xingando e reclamando. Por quê? Porque não tinha aquilo que ele queria. Só que ninguém não dá uma informação correta para as pessoas. Nós somos hoje um país mal informado. Infelizmente é desse jeito. Não que seja mal informado. As pessoas não têm vontade de trabalhar e não têm vontade de esclarecer para as outras.
E muita gente hoje, ele lê pouco e acredita muito naquilo que as pessoas falam. O que acontece? Você tem que ler mais e acreditar naquilo que você lê. Às vezes falta informação, mas às vezes falta a vontade das pessoas buscarem essa informação. Exatamente. Né? Vereador, nós teríamos muitos outros assuntos para tratar aqui, mas o tempo nosso já foi. Vamos ter que deixar para uma próxima oportunidade. Eu quero abrir espaço agora para o senhor para as considerações finais. Olha, eu agradeço muito pelo convite, né? A gente está à disposição aí. O pessoal que está em casa vai estar assistindo a gente. Precisando da minha pessoa, se a gente puder ajudar, a gente ajuda. A gente, às vezes, não depende só da gente, daquilo que a gente quer fazer. A gente depende de muitas pessoas. E, às vezes, você não consegue aquilo que você está... o seu ideal, entendeu? Porque você depende das pessoas. Mas, mesmo assim, eu estou lutando, estou trabalhando, faço o que dá para mim fazer. E agradeço o convite de vocês e eu queria dar um abraço a toda a população jauense. Tá certo, vereador? A gente que agradece a sua presença. O Fala Vereador de hoje recebeu Gilberto Vicente. A gente fica por aqui, volta a se encontrar ao longo da programação. Muito obrigado pela sua companhia e pelo carinho da sua audiência. Até a próxima.